Essa é a equação mais complicada que você já viu. E eu tenho certeza disso. E hoje a gente vai ver como que a gente entende como que funciona a solução de uma equação matemática que é impossível de resolver. Salve, salve, Universo Narrado! Felipe Ghisoli aqui. E bom, de fato, essa é uma equação impossível. E vou te explicar como é que você conseguiria resolver ela, mesmo ela sendo impossível. Bom, vamos lá. Como é que funciona o processo básico de se resolver uma equação simplesinha, cara? Consiste em você isolar o x de um lado da equação, o que não tem x do outro lado da equação, e você isola e descobre o valor de x fazendo certas operações matemáticas, das mais básicas até, eventualmente as mais complexas. Mas, nessa equação que você está vendo aí, seno de x é igual ao logaritmo de x. Vai, tenta isolar o x. Você não vai conseguir, cara. De fato, é impossível. Essa é uma equação conhecida na matemática como equação transcendental. De fato, é impossível você analiticamente, fazendo as operações matemáticas que você tradicionalmente já conhece, isolar e achar o valor de x no braço. Não tem como. Cara, mas pera aí, então se não tem como é que você resolve um negócio desse? Bom, você pode pelo menos tentar visualizar quais são as soluções e aproximadamente quanto elas valem. Vamos pegar um problema mais simples. Ao invés de resolver o valor de x nessa equação, seno de x igual ao logaritmo de x, vamos tentar entender quantas raízes existem, ou seja, quantos valores de x existem que fazem essa equação ser verdadeira. Quantas raízes a gente tem. Para isso, vamos para a geometria. O gráfico da função seno é uma senoide, é uma função periódica limitada entre 1 e menos 1. Já o gráfico do logaritmo de x, na base 10, tem alguns pontos que são importantes, tá? O logaritmo de x, o que acontece, por exemplo, quando o y é zero, quando a gente está sobre o eixo x? Bom, log de x na base 10 tem que dar zero, então 10 elevado a zero é 1, é o meu x é 1. Então essa função passa pelo ponto x igual a 1 e y igual a zero. Na verdade, toda a função logaritmo satisfaz essa propriedade. E a cara da função logaritmo é isso aí que você está vendo. Mas depois que ela passa desse ponto 1, 0, como é que ela se comporta? Porque dependendo de como ela se comporta, eu posso ter, por exemplo, conta aí, 5 raízes. As raízes vão ser onde os gráficos vão se cruzar, o gráfico de seno e o gráfico do logaritmo de x. Mas dependendo de como é que essa função se comporta, depois que ela passa do ponto 1, 0, eu vou ter só uma raiz. A função logaritmo cruza a função seno em apenas um ponto. Então eu tenho que entender como é que essa função logaritmo vai se dobrar, vai se curvar. Quando que ela, por exemplo, ultrapassa a reta y igual a 1. Vamos descobrir então quando isso acontece. Coloco o y igual a 1 na minha função logaritmo. Então, logaritmo de x na base 10 tem que dar 1. Então, o x vai ser 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, essa função passa pelo ponto x igual a 10 e y igual a 1, que é esse ponto aí. Conhecendo a cara da função logaritmo, eu simplesmente conecto esses dois pontos. 1, 0 e 10 e 1. E essa é a nossa função logaritmo, comparada já com a função seno. Ou seja, essas funções, esses gráficos se cruzam em quantos pontos? 3. Então existem exatamente 3 raízes para essa equação bizarra, seno de x igual ao logaritmo de x. E, por exemplo, olhando o gráfico, você poderia até estimar mais ou menos ali nos eixos, né? Quanto aproximadamente equivalem essas raízes. A gente poderia usar um método, né, geométrico para resolver essa equação, mas no braço é impossível. Não se resolve equações transcendentais no braço. Existem outros métodos matemáticos mais sofisticados para fazer isso, mas eu acho que eles já fogem do escopo desse vídeo aí. Me conta aí você, uma equação impossível, um problema de matemático bizarro que você gostaria de ver aqui, e a gente se vê na próxima.